na parte de quarta-feira, somente Cristo, somente a graça. No Antigo Testamento, somente o Cordeiro poderia trazer o perdão dos pecados. Sem o sangue do Cordeiro, não existia perdão dos pecados. Esta foi a causa de Caim ter sido rejeitado por Deus, porque enquanto Abel trouxe um cordeiro e ofereceu em sacrifício a Deus e foi aceito por Deus, Caim não trouxe um cordeiro. E no Antigo Testamento não existia salvação e nem perdão sem o sangue do cordeiro. Foi assim desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram nus, perderam aquela vestimenta de glória que tinham, e então fizeram aventais com folhas de figueira. Deus arrancou aqueles aventais de folhas de figueira, e um cordeiro foi morto no Jardim do Éden, representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreria um dia na cruz do Calvário para perdão e salvação nossa. Por isso, um cordeiro foi morto no Jardim do Éden, e com a pele daquele cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva. Portanto, meu querido irmão, quando as pessoas dizem que o Antigo Testamento ensina a salvação pelas obras, enquanto que o Novo Testamento ensina a salvação pela graça, elas não entendem a Bíblia. Elas não sabem o que estão falando, porque desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a primeira promessa da salvação pela fé em Cristo está em Gênesis capítulo 3, verso 15. É ali no capítulo 3 de Gênesis que Deus não aceitou a salvação pelas obras. Quando Deus arrancou os aventais de folhas de figueira, Deus estava dizendo: eu não aceito salvação pelas obras. Você não pode salvar a si mesmo. Você precisa da pele do cordeiro. Você precisa de uma vestimenta que venha do cordeiro. É a justiça do cordeiro que nos veste. Queridos, desde o Antigo Testamento foi implantado o sistema de sacrifícios. Quando Deus disse em Êxodo capítulo 25, verso 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aquele sistema do santuário terrestre era um sistema que mostrava a necessidade de um cordeiro, porque um cordeiro era morto às 9 da manhã e um cordeiro era morto às 3 da tarde. Era o sacrifício contínuo. E todo este sacrifício, este sistema sacrificial, era para incutir na mente do pecador que eles precisavam a salvação que vem do cordeiro. O cordeiro morto, cada manhã e cada tarde, estava apontando para o Cordeiro de Deus, que um dia morreria pelo pecador. No Antigo Testamento, salvação unicamente por Cristo, representado pelo Cordeiro, somente pela graça. Mas a lei existia no Antigo Testamento, e a lei existe no Novo Testamento, mas nunca foi propósito de Deus ensinar que a salvação pode vir através da lei, porque a lei nos aponta o pecado. A lei é como um espelho que mostra o pecado, mas não limpa o pecado. Queridos, assim como você olha para um espelho e o espelho mostra que o seu rosto está sujo, mas o espelho não limpa o seu rosto. Você precisa de água e sabão para limpar o seu rosto. Assim também a lei mostra o pecado, mas nós precisamos do sangue de Jesus para nos purificar dos pecados. Este é o plano da salvação. Como funciona o plano da salvação? Unicamente pela fé, unicamente pela graça. Vamos abrir a Bíblia agora em Romanos. Abra sua Bíblia. Romanos, vamos começar lendo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 e o verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Leia comigo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. E agora, ainda no capítulo 5, o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Primeiramente, o verso 1 diz que somos justificados pela fé, e o verso 9 diz que somos justificados pelo sangue. Será que a Bíblia está se contradizendo ou será que ela está se complementando? Um verso complementa o outro verso. Queridos, por que fala justificados pela fé e depois justificados pelo sangue? E por que diz também em Romanos capítulo 3? Veja, Romanos capítulo 3, verso 24. Justificados pela graça. Leia comigo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça.
Agora não fala fé e não fala sangue, fala graça, sendo, pois, justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Como entender então? Queridos, a fé é o caminho que nos conduz à fonte da graça. A graça é a fonte da salvação. A fé é o caminho que leva você e a mim até a fonte da graça. E o que é que nós vamos encontrar dentro da fonte da graça? O sangue do Cordeiro, o sangue expiatório de Jesus Cristo, porque não há remissão dos pecados sem sangue. Somente o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todos os pecados. Mas como é que você vai encontrar este sangue? Aonde vai encontrar? Na fonte da graça. Mas como é que você chega até a fonte da graça? Pela fé. A fé é o caminho, a graça é a fonte e o sangue de Jesus Cristo é o elemento purificador que nos purifica de todo e qualquer pecado. É isso que está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Abra e leia comigo. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é a fé que nos purifica de todo o pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Mas o único caminho que pode levar você até a fonte da graça é a fé. Fé em Jesus Cristo. E o que você vai encontrar na fonte da graça? O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Agora, meu querido amigo, meu querido irmão, agora eu quero ler para você o que está em Tiago, capítulo 2, e o verso 24. A carta de Tiago causou um grande problema na vida de Martinho Lutero. Martinho Lutero veio de um sistema de salvação pelas obras. Ele era um monge católico, um padre católico. Ele estava cansado daquele sistema de salvação pelas obras, não acreditava naquele sistema, não vivia satisfeito. Então Deus revelou para ele a salvação pela fé, a justificação pela fé. E ele abraçou a justificação pela fé. E ele se sentiu salvo em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. E ele abandonou o sistema das obras. Então é fácil você entender por que Martinho Lutero não gostava da carta de Tiago. Porque a carta de Tiago está falando das obras que o cristão, o filho e a filha de Deus devem praticar. E ele não entendia a carta escrita por Tiago. Por isso ele rejeitou esta carta e chamou-a de carta de palha. Carta de palha significa não vale nada. Por que Martinho Lutero teve essa compreensão errônea sobre a carta de Tiago? Porque ele estava saturado com o sistema de obras. E ele agora se alegrou, se rejubilou na salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas, será que as obras não existem na vida do cristão? Qual é o lugar das obras na vida do cristão? Por isso nós precisamos estudar a Bíblia inteira. Nós não poderemos estudar somente o livro de Romanos. Nós não poderemos estudar somente o Antigo Testamento. Nós não poderemos ficar só com um pedaço, uma porção da Bíblia. A Bíblia toda é a palavra de Deus e ela se completa. Por isso, a carta de Tiago dá destaque às obras, mas não como meio de salvação. As obras praticadas pelos filhos e filhas de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, esse não é o caminho que nos leva até a fonte da graça. Também as obras não são o elemento purificador dos nossos pecados. Mas onde então entram as obras na vida do cristão? Leia comigo aqui em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, o verso 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Perceba o argumento de Tiago. A fé sem as obras é morta. Quem nos salva é a fé em Jesus Cristo. É a graça de Jesus Cristo. Quem nos purifica do pecado é o sangue de Jesus Cristo. Mas Tiago está falando que a fé sem as obras é morta. E ele dá um exemplo disso. Verso 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras
quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Se Abraão tivesse dito, eu creio em Deus, o Deus da minha salvação, mas eu não vou sacrificar o meu filho, as obras estariam dizendo que a fé de Abraão era morta. Mas a fé de Abraão não era morta, porque ela foi revelada através de obras. Ele obedeceu à ordem de Deus, por mais difícil que fosse a ordem de sacrificar Isaque. Ele obedeceu à ordem de Deus. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, o que vem primeiro? A fé. A fé em Jesus Cristo como Salvador. E depois que encontramos salvação em Jesus Cristo, o que vai acontecer na vida sua e na minha vida? O mesmo que aconteceu na vida de Abraão. Vai aparecer a obediência. A nossa fé será aperfeiçoada pela nossa vida de obediência. Pela obediência aos mandamentos de Deus, nós mostramos que realmente amamos a Deus sobre todas as coisas. Por isso, Tiago diz aqui no capítulo 2 e no verso 24: Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. As obras fazem parte do plano de Deus, mas as obras não podem ser o caminho que nos leva para a graça. As obras não podem ser um meio de se salvar. As obras aparecem como resultado da salvação, como resultado do meu encontro com Jesus. Então, meu querido irmão, a Bíblia é completa porque mostra que o caminho para a salvação é o caminho da fé. A fonte da salvação é a fonte da graça. E o elemento purificador dos nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. Mas a Bíblia também fala de que os resultados, as consequências da nossa salvação é uma vida de implícita obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Por isso a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas obras. Fé, sangue, graça e obras. Não poderemos inverter, não poderemos colocar as obras em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a fé, depois vem a graça, e então vem o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E então, em consequência da salvação e perdão dos nossos pecados, vivemos uma vida de boas obras, uma vida de obras que glorificam a Deus, que revelam que amamos a Deus. Abraão é o pai da fé, mas ele mostrou na sua vida a obediência. A vida perfeita de Cristo está no lugar da nossa imperfeição. Jesus viveu uma vida de obediência. A lei que quebramos nos condena à morte eterna. Por nossas escolhas pecaminosas, ficamos aquém do ideal de Deus. Sozinhos, não podemos atender às exigências de Deus. Merecemos a morte, mas existe uma boa notícia. O salário do pecado é a morte? Sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. É um dom imerecido. Se fosse pelas obras, nós a conquistaríamos. Se há uma verdade nos evangelhos, é esta verdade que não obtemos a salvação por nossas obras, mas é pela fé, e é pela graça, e é pelo sangue. Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram a Cristo, e ele somente, como fonte de salvação. Embora Martinho Lutero não entendeu o lugar das obras, mas ele abraçou a Jesus como seu Salvador. Deus entendeu a situação de Martinho Lutero, porque ele estava assustado com o sistema de obras, porque ele veio do catolicismo, onde o sistema é 100% de obras. Não existe a salvação pela fé. Foi então que Lutero começou a pregar a mensagem da graça salvadora de Cristo. Multidões se reuniram para ouvir as suas mensagens sinceras e transformadoras. Suas palavras eram como um copo de água fria no deserto estéril da vida das pessoas. O povo tinha sido algemado pelas tradições da igreja medieval e escravizado com rituais antigos que não ofereciam a vida espiritual. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração e as vidas foram transformadas. Ao ler o Novo Testamento, Lutero comoveu-se com a bondade divina. Ficou surpreso com o desejo de Deus de salvar toda a humanidade. Lutero descobriu que a morte de Cristo na cruz é suficiente para todos nós. O sangue dele é suficiente para
perdoar todos os nossos pecados. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Cristo foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não teve participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Aleluia! Somente Cristo, somente a graça. Quando? Sempre, desde o Éden até hoje, somente Cristo, somente a graça. E as obras? Ah, queridos, as obras surgem na vida dos que amam a Deus. E porque amam a Deus, guardam os seus mandamentos. Por isso Jesus disse em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aleluia!